Boa noite. O diretor do cartório eleitoral falou à nossa reportagem como será a eleição de domingo, explicando e tirando algumas dúvidas que são frequentes entre os eleitores. Embora não seja obrigatória em Pinhal, o eleitor que não fez a biometria poderá votar neste domingo, eleições gerais 2018, como explica o chefe do cartório eleitoral da comarca de Pinhal Santo Antônio do Jardim, José Carlos Macedo. Exatamente, Luiz. Os eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico podem ficar tranquilos que vão poder votar normalmente nessas eleições. No retorno aí ao recadastramento, elas podem agendar o atendimento aqui para fazer a biometria. No dia da eleição, 7 de outubro, domingo, quais os documentos necessários para levar lá antes de votar? A pessoa deve levar o título de eleitor e um documento de identidade com foto, um documento oficial. Então pode ser o RG, a Carteira Nacional de Habilitação, o passaporte, as identidades de categorias, né, de classe, de engenheiro, médico, desde que oficiais, né, é claro, e também os documentos eletrônicos que são disponibilizados pelos órgãos governamentais. No caso, a CNH eletrônica também vale como documento de identidade com foto, o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade, e também o e-título, desde que a pessoa tenha realizado o recadastramento biométrico. Nesse caso, a pessoa não precisa nem do título e nem do documento de identidade com foto. É isso que eu ia perguntar. Quem fez a biometria leva só documento com foto? Não, aí a gente tem que analisar a situação. A pessoa que fez simplesmente a biometria leva o título e um documento impresso de identidade com foto. A pessoa que fez a biometria e baixou o aplicativo da Justiça Eleitoral, desde que nele seja apresentada a foto, aí ela pode usar só esse documento eletrônico. Mas vale frisar, o aplicativo tem que estar funcionando corretamente. A pessoa, se teve um problema no celular, está sem carga na bateria, ela vai ter que levar o documento impresso daí. E como fica o exercício da propaganda eleitoral no dia da eleição, domingo? A propaganda eleitoral no dia da eleição é proibida, né? O eleitor, no entanto, ele pode se manifestar de forma silenciosa, através de broche, de bandeira, de um boné, o que está no texto da lei, né, que seria o boné, broche, ou outros dísticos, até uma bandeira. Vale frisar uma informação que nós passamos aqui anteriormente, que está incorreta, é que a camiseta com propaganda de candidato eleitoral é proibida. E vale frisar, a aglomeração de pessoas com material publicitário de candidato configura boca de urna, propaganda política, e as pessoas estão sujeitas às penas da lei. Então, lembrando, não vá votar com camiseta, né, de candidato, embora você possa usar esses outros adereços, esses acessórios, né? E a ordem de votação na urna eletrônica, como é? A pessoa vai votar primeiramente para deputado federal. Ela digita o número do candidato. São 4 números. São 4 números, 4 algarismos. Depois ela aperta o verde, o confirma. Na sequência ela vota para deputado estadual, que são 5 números. Senador, a primeira vaga, 3 números. A segunda vaga, a mesma coisa. Governador são 2 algarismos. E presidente também, 2 algarismos. É nessa ordem. Então, repassando. Deputado federal, deputado estadual, senador, a primeira vaga, senador, a segunda vaga, governador e presidente. 6 votações, 6 tecladas no confirma, que é o botão verde. Aproveitando a ocasião, surgiu um boato aí na internet, né, que o voto parcial ia anular todo o voto. Isso é uma mentira. A pessoa ela pode, se quiser, por exemplo, ela tem um candidato só para senador, e o outro ela não quer votar, ela pode anular ou votar em branco para aquele cargo só. Os outros votos que ela fez são considerados válidos e vão para a urna, vão para o candidato dela. E como vai funcionar a justificativa no dia da eleição? A pessoa que for eleitor de outro município e estiver aqui em Espírito Santo do Pinhal no dia da eleição, vai até um local de votação, há um local, uma área em cada local de votação para ela preencher o formulário, né? Essas informações é muito importante que elas sejam preenchidas de forma correta, porque senão pode inviabilizar a justificativa.
E ela depois disso, com um documento de identidade com foto e o título de eleitor, deve ir até uma das sessões eleitorais do local para que seja registrada a justificativa dela. E quem mora na própria cidade, o pinhalense que não queira votar, e aí? Se a pessoa não votou e não justificou, ela tem que pagar uma multa de R$ 3,51 por turno que ela não votou. Se ela não votou por um motivo de força maior, ela tem 60 dias a partir de cada turno para comparecer ao cartório eleitoral, apresentar a justificativa dela por escrito. Nós já temos o formulário padrão aqui. Ela apresenta a justificativa dela por escrito à juíza eleitoral. Essa vai analisar e deferir ou não. Isso aí, se for indeferida, ela paga a multa. Zé Carlos, a pessoa chegando lá, ela vai assinar, antes de votar, assinar o caderno de votação. E se ela assina o nome dela e coloca um número de candidato, e aí? Isso é um procedimento totalmente incorreto. Isso está sendo veiculado aí em redes sociais, mas o eleitor não deve seguir essa orientação absurda. No caderno de votação, o eleitor deve simplesmente assinar. O eleitor que fizer diferente disso, ele pode aí ser... essa atitude dele pode ser objeto aí de análise num processo administrativo e, eventualmente, um processo criminal também, porque ele está perturbando o trabalho eleitoral e, quem sabe, aí também violando o sigilo do voto. Isso é proibido, é uma orientação aí que nós recebemos já do TRE, e fica aí a nossa mensagem aos eleitores, para que não adotem esse tipo de procedimento. E o eleitor que perdeu o título eleitoral no dia da votação, e aí? Se ele souber o número da sessão dele, ele pode votar somente com documento de identidade com foto. Se não souber, ele no dia pode vir aqui até o cartório eleitoral e nós passaremos a informação para ele. O cartório eleitoral fica aqui nas dependências da rodoviária, na parte de cima, e funciona de que horas a que horas? No período de votação, das 8 horas da manhã até as 17 horas. Lembrando que a apuração dos votos de Pinhal e Santo Antônio do Jardim acontece pela primeira vez na Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, e não no cartório eleitoral como ocorria nas eleições anteriores. Mesmo ocorrendo a apuração na Câmara Municipal de Pinhal, o cartório eleitoral da comarca, que abrange Santo Antônio do Jardim, ficará aberto aqui nas dependências da rodoviária na parte de cima. Informamos ainda que é proibido levar o aparelho celular até a cabine de votação. Quem estiver com o celular no momento da votação, ele será retido pelos mesários eleitorais.